O texto que eu quero trabalhar com você hoje é Números capítulo 21, verso 1 a 9. E dei um tema a esse texto, essa passagem, que é a sua maior necessidade nesta vida. O que você mais necessita nessa vida? Eu penso que esse texto tenta nos responder e apontando para a maior de todas as necessidades que nós temos, tá? Se você achou, lembra, a gente já está na segunda exposição em Números, né? Já é nessa minissérie nossa. E semana que vem a gente finaliza essas exposições no livro de Números, tá? Diz assim, Números 21, verso 1 diz: Ouvindo o cananeu rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, ele entregou os cananeus, os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Orma. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, e a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Vamos orar ao Senhor? Damos-te graças, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, especialmente para vir até aqui, poder cultuá-lo, ser instruído, louvar o teu nome, entoar-te cânticos, fazer orações, expressar gratidão, poder contribuir na tua obra, enfim, uma série de coisas que nos é permitido e enxergado por nós como um grande privilégio. Sendo assim, Senhor, receba toda a nossa gratidão, assim como rogamos, fala ao nosso coração nesse instante, a fim de que o teu povo saia daqui edificado. Dá que sejamos fiéis ao santo texto, em segundo lugar que o teu povo esteja atento, e em terceiro que o teu Santo Espírito aplique tua palavra em nossos corações. Aqueles que estão distantes, nos acompanhando pela internet, que também tenham a atenção, Senhor, necessária, e que toda a nossa estrutura possa permanecer firme aí, sem nenhum problema, a fim de que a tua mensagem chegue intacta, sem nenhum tropeço, sem nenhum problema para aqueles que nos acompanham à distância. Para a glória tua, alegria nossa, nós assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas quando a gente lembra, por exemplo, da nossa infância, nossa adolescência, né? Juventude às vezes, nós lembramos sempre de alguns personagens que chamam muito a nossa atenção. Por exemplo, personagens que eles vencem tudo sozinho. Do meu tempo, eu acho que vou me identificar com muitos aqui, ou muitos se identificaram comigo, mas no meu tempo, os personagens que eles venciam tudo sozinho era esse aqui, ó. Eita, já pelo sorriso, os olhos de muitos, eita, não é não, Glaucio? Era o MacGyver. MacGyver ficou conhecido por não utilizar armas de fogo para enfrentar seus inimigos, mas ele usava o quê? Um canivete suíço, que até hoje seu Batista deve ter um em casa lá guardado, vermelhinho, com aquele símbolo, aquela cruz. E ele fazia isso com muita criatividade, canivete suíço, criatividade. Ele era capaz de vencer todos os obstáculos. Era interessante porque tem um dos episódios, não sei se você lembra, mas tem um dos episódios que MacGyver foi capaz de fazer um explosivo apenas com chiclete e um clipe de papel. Fraco ou não? E ele se livrava de todas as situações de maneira inacreditável. Um outro personagem que eu lembro era esse aqui, ó. Eita, esse aí não era moleza, não. Era Rambo, ele destruía um exército inteiro
inteiro sozinho, resolvia todos os problemas do mundo sozinho, ele resolvia todas as broncas sozinho, e nós ficávamos impressionados como ele sozinho conseguia vencer tantas coisas. Aí é onde está o problema. É que o problema que eu quero destacar é que às vezes a gente quer ser MacGyver, que às vezes a gente quer ser Rambo. Isto é, a gente tem a ideia ou pensamos que podemos resolver todos os nossos problemas à la MacGyver, à la Rambo, sozinhos. Nós temos a ideia muitas vezes que conseguimos destruir os nossos inimigos sozinhos, vencer os nossos pecados sozinhos, onde nós andamos em santidade sozinhos, onde acreditamos ser uma pessoa que agrada a Deus sozinho. E isso é interessante porque essa é a grande dificuldade, sabe de quê? Da alma humana. Nós queremos vencer sozinhos, e essa é uma questão que a Bíblia declara muito vividamente, que o autossuficiente não entrará no reino de Deus. Por quê? Porque ele não tem condições de chegar lá sozinho. Ele não tem como. Essa é uma das grandes coisas. Por que isso é importante a essa altura da narrativa aqui? É porque aqui nós temos uma virada muito interessante na história de Israel. Lembra que a gente vem falando que esse povo está há 40 anos peregrinando, né? Já se passaram 40 anos, e eles estão no último ano e estão às portas da terra prometida, e essa geração que aqui nós estamos falando, ela não é a mesma que saiu lá do Egito, já é outra geração, e eles estão aqui, da parte de Deus, tendo um novo início, tal como seus pais tiveram. Vou chamar isso aqui de uma nova chance que Deus estava dando. Deus estava ensinando a esse povo que eles não conquistariam a terra prometida confiando nas suas próprias forças. Essa era uma das coisas que Deus estava tentando deixar muito claro para eles. E perceba que eles aprenderam isto em um momento da nossa narrativa aqui. E se o nosso tema, né, não é Rambo, mas sua maior necessidade nessa vida, a primeira coisa que eu quero dizer para você, Gabriel, Thaís, nessa noite, é que você precisa de Deus para enfrentar os inimigos da vida. Esse é o primeiro ponto do verso 1 ao 3 que nós vemos. E aqui leia-se inimigos como problemas, adversidades, angústias. Você aplica isso das mais variadas formas, seus inimigos internos, seus inimigos externos, as mais variadas coisas a gente aplica isso aqui. Você não consegue enfrentar os seus inimigos na vida sem Deus, sem a graça de Deus. Se não, observe, versículo número 1. Olha o que diz o santo texto. Vamos lá, junto comigo. Versículo de número 1. Ele diz assim: ouvindo o cananeu rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Veja que isso aqui é uma declaração importante, porque os inimigos de Israel, eles estavam numa butuca. Eles estavam assim, como se estivessem atrás das árvores, assim, estava só esperando eles passarem, estava pela frecha da porta, aguardando esse povo passar. À medida que eles passam, ou a ideia que eles estavam aqui é mais ou menos assim: a gente fica aqui na moita, esperando eles vão passar por esse caminho. E aí, observe o que eles fazem quando Israel passa pelo caminho onde eles estavam só observando. Diz o texto que pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Eles sequestraram aqui, né? Esse povo aqui, o rei de Arad, junto com toda a sua turma. Eles sequestraram o povo de Israel e levaram cativos. E aí a pergunta é: como é que Israel lida com essa situação? Como é que Israel vai vencer essa batalha? Pule para o verso 2, olha o que diz. Então Israel fez voto ao Senhor dizendo, percebeu? Batalha, volta-se para Deus. E é interessante porque o que eles estão fazendo aqui é o que a gente precisa sempre fazer. Eles vão buscar a Deus. Se depara com o inimigo, eles vão buscar a Deus. Por que eles fazem isso? Resposta: porque eles entendem que não vencerão os seus inimigos sem o Senhor. Essa é uma das coisas que você precisa aprender nessa vida. Que você não vai vencer os seus inimigos se não for pela ajuda do Senhor. E o que eles dizem ao Senhor? O que eles dizem ao Senhor? Verso número 2, continua no fluxo aí do verso 2, ele diz assim: se de fato entregares esse povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Eles estão dizendo assim: Senhor, se o Senhor entregar, a gente vence. Se o Senhor não entregar, não tem vitória. Eu queria que você aprendesse essa verdade. Eles estão dizendo isso aqui, ó. O Senhor é a nossa maior necessidade.
Se o Senhor não estiver, não existe absolutamente nada que possamos fazer para vencer os inimigos que estão diante de nós. Pule para o verso 3, o que é que ele diz? Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, ou seja, Deus ouviu a voz desse povo, estava dando Deus um novo começo, e eles estavam aprendendo que eles não destruiriam os seus inimigos se não fosse pelo Senhor. Isto é, Deus estava dizendo assim, presta atenção, não é pela capacidade do seu exército, não é pela sua força, não é pela sua capacidade particular ou inata, mas é o Senhor que está lhe dando as vitórias que você tem. Porque facilmente nosso coração nos engana. Você acha que é porque você é muito inteligente. Você acha que é porque você é muito perspicaz, porque você tem recursos, porque, atribuindo a si mesmo os avanços, as conquistas, as vitórias e por aí vai. Eles se deparam com isso. E é exatamente por isso que Deus nos traz frustrações na vida. Ele muitas vezes faz com que você quebre a cara. Sabe para quê? Para Ele dizer mais ou menos para você assim, bem feito, porque você sabe que você sozinho não vence. É para que você possa olhar para o céu. E é por isso que Deus permite certas coisas, para que você volte para Ele. Preste atenção se as frustrações da sua vida não foi pura autoconfiança, quando na verdade era para ser confiança do alto. Pule para o verso de número 3, ou melhor, continue no verso número 3, porque ele diz assim: e lhe entregou os cananeus, os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. O que aconteceu? Eles venceram, porque Deus entregou. E aquele lugar se chamou Horma, que em hebraico significa literalmente destruição. Aquele lugar ficou conhecido como destruição. Sozinhos, eles foram pegos de surpresa, e alguns deles foram levados cativos. E essa é a primeira, ou a segunda, ou terceira coisa que eu queria que você aprendesse junto comigo com esse texto. É que muitas das vezes as circunstâncias são surpreendentes. O problema ou o inimigo está lá, por trás da moita. De repente, quando a gente menos espera, a gente é surpreendido pelas experiências mais duras ou os inimigos da vida. E aí a gente precisa lembrar que devemos voltar e buscar ao Senhor. Essa é a primeira grande lição. Nós precisamos de Deus para vencer os nossos inimigos, precisamos de Deus para vencer os nossos problemas, os nossos desafios, os nossos obstáculos e todos eles que encontramos na nossa caminhada. O que é que Ele está tentando dizer para mim e para você? É que você não é MacGyver. Ele está tentando dizer para mim e para você que você não é Rambo, que você precisa de Deus. Enquanto você não aprende essa lição, muitas vezes a gente está passando por experiências de frustração na vida. E aí o que é que você pensa? Nossa, diante de uma grande experiência dessa, onde Deus dá uma grande vitória, o que é que esse povo vai fazer? Vai decolar na caminhada cristã. Esse povo vai voar aqui quando eles se depararam com essa vitória que Deus assim dá. Só que eu queria destacar uma coisa, antes de você chegar comigo à conclusão se eles decolaram ou se eles permaneceram no chão porque não tinha gasolina para decolar. A primeira coisa que eu queria destacar antes da gente chegar lá, é que muitas vezes nós somos fiéis ao Senhor no que diz respeito às lutas internas. Por exemplo, a gente fala muito de marxismo cultural, não é comum a gente falar sobre isso. A gente fala sobre doutrinação nas escolas. E o que é que a gente faz? Nós nos preparamos para essas batalhas, nós estudamos, nós levantamos argumentos, confrontamos essa turma, batemos de frente com essas coisas, matriculamos os nossos filhos em lugares que não comungam dessa mesma ideia. Isso é muito bom, mas eu queria que você aprendesse uma coisa. Muitas vezes nós esquecemos de inimigos não externos, mas inimigos internos. E aí o inimigo que mora dentro de você, chamado coração, pecado, você e eu dificilmente temos capacidade de discernir esses inimigos internos. A gente discerne muito bem os externos, mas a gente não comumente discerne os internos, o que estão dentro do nosso coração. E existe pelo menos duas coisas que eu queria destacar, porque ele faz parte do que o resto do texto vai nos dizer. A gente muitas vezes não consegue discernir a insatisfação e o descontentamento no nosso coração. Tem um congregacional inglês do século XVII chamado Jeremiah Burroughs, e ele fala uma coisa muito interessante sobre essa questão. Ele diz assim: muitas vezes nós como homens queremos que a nossa situação se adeque a nossos desejos. E ele diz:
quando na verdade o que devemos fazer é adequar os nossos desejos à nossa situação. O que ele está tentando dizer com isso? Porque do contrário, não vivemos felizes, pois nós sempre vivemos com base no que desejamos e não no que nós já temos. E nesse sentido, nós nunca desfrutamos de paz. Por quê? Porque sempre vivemos à busca daquilo que nós não temos, e aí costumeiramente a gente se esquece do que nós já temos de antemão. Deixa eu deixar isso mais claro, porque essa foi a artimanha perspicaz de Satanás lá no Éden. Presta atenção no que Satanás fez com Adão e Eva lá no jardim do Éden. Olha o que diz capítulo 2 de Gênesis, versículo número 16 a 17. Ele diz assim, olha: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Já Satanás disse exatamente outra coisa. Satanás disse assim: é assim que Deus disse? Como foi que Deus disse? Aí ele diz, olha só, olha a sacanagem dele. Ele disse assim, olha: não comereis de toda árvore do jardim. Olha sacanagem, olha a mudança do que Deus disse. Aqui o questionamento do diabo é tipo assim: é verdade que você não pode comer de nenhuma ou quase nenhuma árvore do jardim? Perceba que o que ele está fazendo aqui é que o foco é fazer com que Adão e Eva possam esquecer de tudo que eles tinham e pensar só naquilo que eles não tinham. E o que é que acontece? Diante de tudo que eles tinham, eles focaram no que eles não tinham, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí eles chegam à conclusão, levado pelo próprio diabo, que Deus não é tão bom como parece. Por quê? Porque Deus retém exatamente aquilo que eu julgo ser para o meu bem. Perceba que o pecado é exatamente aqui, quando queremos aquilo que Deus não nos deu e vivemos com base naquilo que nós desejamos, e por não termos o que nós desejamos, nós vivemos sem paz, pois a nossa paz, via de regra, repousa naquilo que nós sonhamos ter. E aí eu falei tudo isso para você ver como isso é algo interessante. Você já viveu experiências com Deus das mais variadas? Eu estava passando uma situação delicada, orei a Deus e pá, Deus abençoou. De repente eu estava vivendo uma enfermidade terrível e Deus me abençoou. Ou eu estava intercedendo, vivendo uma experiência fantástica com alguém e Deus foi lá, abençoou. Eu conheço inúmeras pessoas que aqui estão, que foram enfermas, que passaram situações delicadas e que contaram como grandes bênçãos de Deus na história. Esse povo acabou de vivenciar uma grande bênção de Deus. Eles venceram os inimigos aqui. E aí a gente diz o quê? Agora vai. Esse povo vai com tudo agora no relacionamento com Deus. E aí, presta atenção. Porque se nossa verdade, o nosso tema é exatamente que a sua maior necessidade nessa vida. Primeiro, nós vimos que você precisa de Deus para vencer os inimigos nesta vida. A segunda coisa que eu queria que você entendesse é que a sua maior necessidade não é das demais coisas, fazendo uma menção aqui a Mateus 6,33, e todas as demais coisas. A sua necessidade não é das demais coisas, dos bens deste mundo ou das posses. E aí você vai perceber que quando as demais coisas se tornam o seu foco, aí é onde começa a aparecer insatisfação, e a impaciência também chega, a falta de contentamento. Veja isso, verso número 4, olha o que ele diz. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho. Apesar de mudar o cenário aqui, a narrativa continua. Ele diz assim: a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no meio do caminho. A pergunta que surge é: por que vocês estão impacientes, Vocês acabaram de desfrutar uma experiência sensacional aí com Deus de vitória, como é que vocês estão impacientes? E o que está sendo dito aqui é que Deus está dizendo aqui para eles, ou o narrador inspirado por Deus está tentando nos mostrar que o que Deus estava dizendo é que eles tinham a mesma natureza dos pais dele. Lembra que eu acabei de falar que essa não era a mesma geração que saiu lá do Egito? Pois bem, ele estava aqui dizendo, vocês têm o mesmo coração do pai de vocês. O povo se tornou impaciente pelo caminho. E a gente fica perguntando, como é que surgiu essa impaciência? Volta comigo só um capítulo. Eu chamo você para o capítulo 20 de Números, versículo número 14. E observe comigo esse tema aí em negrito, acima do versículo número 14. O que é que tem na sua Bíblia? Na minha tem: Moisés solicita passagem por Edom,
Moisés solicita passagem por Edom. Veja onde ele solicita passagem por Edom. Salte para o verso 17. Números 20 e 17. Olha lá, deixa-nos passar pela tua terra, não faremos pelo campo nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Dá uma olhada no mapa aqui, ó, rapidinho. Isso aqui era onde eles estavam, ó, Cádiz Barnea. Aqui é toda a terra de Edom, essa parte vermelha aqui, ó. E eles pedem passagem aqui. E Canaã fica aqui, ó, logo em cima. Olha o Mar Morto aqui, não, o Salgado Mar Morto, que é esse aqui. E Canaã fica logo aqui. O que eles estavam tentando fazer? Eles queriam entrar aqui por Edom para entrar pela terra por essa parte aqui. Então, diante desse fato, eles pediram autorização e o rei de Edom era gente boa, finíssima. Pule para o verso 20 para você ver. Números 20 e 20, porém ele disse, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Verso 21, assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Agora volte para o verso 4 do capítulo 21. 4, Números 21, 4. Olha o que ele diz lá. Então partiram do Monte Or. Onde é o monte? Olha aqui. Monte Ó, partiram do Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Sabe o que eles fizeram? Isso aqui, ó, desceu, contornou, subiu, até vir para cá, que é Canaã, e entrar por aqui. Diante disso, você sabe muito bem, só para você, rapidinho, você sabe muito bem que isso aqui é o mapa do Brasil, isso aqui é a Paraíba, né, ó. Essa tripinha pequenininha aqui, Paraíba. Tamanho de nada, né? Pegue de João Pessoa a pé para Cajazeiras. Né, Petinho? Pois é. Isso estava acontecendo aqui. Eles estão impacientes. Por quê? Porque a jornada é longa. Porque a terra nunca chega. Porque parece que a coisa não caminha. Porque dá tudo errado, não acontece como eu quero, é assim que a impaciência bate. Eu queria que você pensasse junto comigo, porque é assim que a impaciência diz para mim e para você. Se eu fosse Deus, não é assim? Se eu fosse Deus, eu já tinha me dado o que eu queria, eu já tinha resolvido essa questão todinha, né? Eu já tinha resolvido esse problema, mas escute, porque a paciência, ela na verdade espera pela condução de Deus. Esse coração impaciente, na verdade, eles não conheceram bem o Evangelho. E quando nós somos impacientes, parece até que nós não conhecemos o Evangelho de maneira plena, porque como Paulo conheceu o Evangelho de maneira plena, ele disse assim, nos gloriamos das próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ele estava dizendo, as tribulações também têm um papel a cumprir. E as tribulações mostram que Deus não vai resolver no meu dia ou na minha hora. As tribulações mostram que quem conduz a minha vida é Deus e não eu. Quem é o Senhor da minha vida é Deus e não eu. Segundo, se Ele ainda não me deu, ou se Ele não tirou o que eu desejava que Ele tirasse, é porque Ele sabe o que é melhor para mim. Eu vi uma coisa muito linda, escrita pelo John Owen, que foi um teólogo inglês do século XVII, que ele dizia assim, olha, se tivéssemos a sabedoria de Deus, nós oraríamos para estarmos no lugar onde nós nos encontramos. Olha que coisa interessante. Quem é de nós que desejamos experimentar aflições e tribulações na vida? Ninguém. Porque nós não queremos estar aqui nessa situação. Porque é incômodo. Nós não queremos passar por isso ou por aquilo. Mas o Deus que é sábio sabe exatamente o que é melhor para nós. Que tal a gente pensar assim, quando a gente vivencia um momento como a gente está vivendo como igreja, de um futuro que a gente nem sabe ao certo como a coisa vai acontecer. A gente não queria, a gente queria, né, tranquilidade. Mas Deus simplesmente coloca a gente em determinadas situações para que a gente possa compreender o que Ele tem
tensionado para nós. Verso número 5, salta comigo com ele para lá, porque ele diz assim, início do versículo 5, olha que coisa interessante. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Presta atenção numa coisa, porque o que ele está fazendo aqui é aprofundar conceitos importantes, por quê? Porque a impaciência lhe coloca contra Deus, tá? Lhe coloca contra Moisés. A impaciência é mais ou menos assim: eu não aceito o teu governo, eu não aceito a tua condição. E observe que nós usaremos meios para dizer que nós não aceitamos o que Deus está fazendo, mas a gente não tem coragem de dizer assim: eu não aceito Deus, o que o Senhor está fazendo. Às vezes a gente tem meio ousado e meio abusado e a gente fala, mas via de regra a gente não fala. E o que é que a gente faz para dizer que a gente é contra o que Deus está fazendo? A gente usa outros para dizer. Então veja que ficará claro a maneira como eles eram contra Deus. E a maneira como eles eram contra Deus está na parte B do verso 5. Olha o que ele diz: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? Ô Moisés, por que tu nos fizeste subir do Egito para esse deserto? Foi Deus que trouxe você do Egito para o deserto. Mas eu não quero dizer Deus, mas eu estou contra Deus e a impaciência faz com que eu seja contra Deus, mas eu simplesmente uso um meio para não dizer que é Deus. E aí eu queria que você visse, na verdade, essa é uma das frases mais recorrentes nas narrativas dos primeiros livros da Bíblia, né? Você lê Êxodo, você lê Números, você lê Levítico, você lê Deuteronômio, e a frase é: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? Chega a ser chato você, né, ler isso aqui, recorrente, o povo está sempre reclamando, e parece que esse é o retrato da nossa vida, a gente está sempre reclamando de alguma coisa. Nós sempre não temos o que desejamos e sempre a impaciência se revela no nosso coração. A gente tem sempre uma coisa para reclamar, nunca está bom, nunca está satisfeito. E aí veja o final do versículo número 5, quando ele diz: onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão, viu? Veja, eles estão dizendo mais ou menos assim: Senhor, verdade? Eu estou cansado do pão que veio do céu, nós estamos cansados da sua solução, porque eu tenho que morrer a cada dia para mim mesmo, por isso que é difícil. Todo dia aquele povo tinha que morrer para mim mesmo. Eles estão dizendo mais ou menos assim: nós estamos cansados, sabe por quê? Porque o Senhor não satisfaz os nossos desejos. Eu estou cansado porque eu não realizo a minha vontade e só a tua vontade é que é realizada. O Senhor, ó Senhor, eu não quero a tua vontade, o que eu quero é a minha vontade. Mas na verdade o Senhor só está fazendo o que quer e não o que eu quero. E aí, irmãos, é bom lembrar que o tempo de Deus nunca é o nosso tempo. Geralmente eles não batem, né? Geralmente eles não entram em acordo. O tempo de Deus, via de regra, não bate muito com o nosso, porque o tempo do Senhor é correto para todas as coisas. Porém, escute, o que na verdade, o que muitas vezes eu e você quer, sabe o que é? Aquele negocinho que a gente aprendeu vendo nos desenhos. Não tem uma lâmpada que que o cara esfregava lá e saía um gênio lá da lâmpada e diz assim: 3 desejos para você. O que você quer é um gênio da lâmpada. Você não quer um Deus que esteja trabalhando no seu caráter, na sua vida, moldando você, porque muitas das vezes fazer isso dói em nós e nós nunca queremos algo desse tipo, ou geralmente não queremos. Mas à medida que nós desprezamos isso, nós estamos desprezando o caminho que Deus estabeleceu para nós, dizendo para Ele que, na verdade, o melhor, o caminho bom, perfeito e agradável é o meu e não o teu. E é isso que a ingratidão diz. Só que escute, eles disseram assim: eu cansei do pão, Senhor. E olha que coisa ridícula, terrível que eles falam. Olha a expressão que eles usam no final do verso 5. Eles dizem: deste pão vil. Eles estão se referindo ao maná aqui como algo ridículo. Eu não sei se você já vivenciou situação assim, mas às vezes Deus está lhe suprindo com pão, é o feijãozinho lá, é o arroz. Às vezes é carne, mas às vezes é frango, às vezes é o do olhão, né? Às vezes não é aquilo que a gente está, mas Deus está lá dando pão. E às vezes a gente fala assim: é ridículo, é pão vil, porque a expressão vil aqui traz essa conotação de ridículo. Escute, a impaciência levou esse povo a desprezar até aquilo que bondosamente o Senhor lhes dava. E aí, irmãos, salte comigo para o verso 6, porque observa o que ele vai dizer. Então o Senhor, verso 6, mandou entre o povo
serpentes abrasadoras. A palavra serpentes aqui é a mesma palavra de Gênesis 3 para serpente lá. E abrasadoras é uma palavra hebraica chamada saraf, que é de onde vem a palavra serafins para anjos, tá? E é interessante porque serafins é algo reluzente, algo em chamas. Saraf é o verbo atear fogo, atear. E é interessante porque o que ele está dizendo aqui é que ele manda as serpentes em chamas, é Deus que está mandando aqui. E lembre, quando o fogo é enviado por Deus, ou é juízo ou é purificação para o seu povo. E aí veja o que ele diz na continuação do verso 6. Ele enviou essas serpentes que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Qual é o nosso tema? Sua maior necessidade nesta vida. Primeiro, é que você precisa de Deus para enfrentar os inimigos da vida. Segundo, o que você mais precisa não é das demais coisas, dos bens desse mundo das posses. Porque à medida que você coloca isso como foco, você vai viver insatisfeito, porque nunca alcança o que deseja. Terceiro e último ponto é que você precisa da salvação que vem de Deus. Veja o que ele diz, verso 7, olha só. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Você pegou a questão? Olha só. Na primeira parte, os inimigos invadem e sequestram parte do povo de Israel. E eles vão fazer o quê? Eles vão a Deus, para que Deus liberte. Eles oram a Deus, Deus atende, eles entram nas cidades e conquistam as cidades. Aqui, quando eles pecam contra Deus, eles fazem o quê? Eles vão a Deus. E Deus faz o quê? Liberta esse povo. O que ele está tentando dizer aqui para mim e para você? É que esse povo nunca vencerá sozinho. Seja contra os inimigos, seja contra os pecados que eles cometem, eles nunca vencerão sozinhos. Eles não destroem os inimigos sozinhos, eles não vencem os pecados sozinhos, pois é Deus quem envia a salvação, é Deus que sempre resolve o problema, quem sempre resolve a questão é Deus. Salte para o verso número 7, na parte final, pois ele diz assim, ó: ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Mas escute, não resolveria o problema deles. É interessante porque não é só tirar a serpente, não é só tirar a aflição, não é só tirar a consciência de pecado, não é só tirar a dor, não é só dar o que eu desejo, não é só isso que resolve o meu problema. Deus poderia muito bem tirar as serpentes, mas Deus não tira. As serpentes continuam picando esse povo e eles começam a morrer, mas Deus faz algo. E aí a história começa a ficar super interessante, porque o verso 8 e 9 diz assim: disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Escute, esse é o remédio de Deus para os doentes. Esse é o remédio de Deus para os doentes. Verso 9, fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Se o indivíduo olhava, sarava. Eles eram obrigados a entender que eles precisavam olhar para a serpente de bronze. Era isso aqui, ó. A imagem é mais ou menos essa. A pergunta que surge é: por que aquela serpente ia curá-los? Qual é a mágica? Eu acho que nem Mistério me descobriria isso aqui. Qual é a mágica para trazer cura para esse povo? Eles creram na palavra de Deus e em seguida olharam para aquela serpente de bronze. E aí eu queria que você compreendesse uma das grandes verdades desse texto, é que Deus usa os meios mais extraordinários para nos fazer chegar a esse momento de declarar a glória dele nas maiores angústias da nossa alma. Na maior angústia, picado, veneno mortífero, muitos deles já estavam perecendo e já tinham morrido, e aquele foi o momento de clamar para que eles pudessem ser libertos e auxiliados. Eu queria que você entendesse isso aqui à luz de uma metáfora. Eu não sei se você já viu um carpinteiro trabalhando e você muitas vezes se impressiona com isso, porque ele pega muitas vezes duas folhas assim de madeira fina, lâminas, e para fazer uma parte de um móvel, às vezes uma parte de algum móvel,
Então ele pega, às vezes são finas, às vezes grossas. Eu acho até que eu coloquei um exemplo aí. Isso. Então o que ele faz? Ele coloca cola no meio delas e ele cola uma na outra. E aí, o que ele vai fazer? Depois de colar uma na outra, ele prensa elas. E ele prensa por um tempo determinado para que elas sejam completamente unidas. Escute, é isso que o Senhor faz exatamente conosco. Ele nos cola a Ele, e Ele nos prensa, de maneira tal de nunca mais nós nos separarmos ou descolarmos dele. E essas prensas muitas vezes são esses momentos que a gente tem passado na nossa caminhada. E veja que essa coisa foi uma experiência tão grandiosa, tão majestosa, que esse povo, no lugar de adorar a Deus, adorou ao meio que Deus deu. E é por isso que lá em 2 Reis, capítulo número 18, verso número 4 a 5, diz assim: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel. Esse não era o fim da serpente. O fim da serpente não era ser adorada. O fim da serpente, na verdade, ela era um meio para conduzir aquele que deu a salvação. Deveríamos adorar sempre a Deus. E muitas vezes nós adoramos os meios que Deus utiliza. Nós devemos sempre adorar a Deus. A pergunta que surge é: ainda não entendi por que serpente. Eu ainda não entendi por que teria que ser uma serpente numa haste de bronze para que esse povo fosse curado. Para quê? Por quê? A resposta é porque essa história está apontando para outra, a fim de que quando essa outra pudesse chegar, esse povo pudesse lembrar da história passada e dizer assim: agora entendi, essa história aqui aconteceu lá atrás, e a história lá de trás apontava para essa que nós estamos aqui vivendo. Por isso eu peço a sua atenção para que você venha junto comigo para esse texto aqui de João, capítulo 3, porque nós temos Jesus, nada mais, nada menos que Jesus, falando sobre a história da serpente lá de bronze, lá de Moisés. Vai lá comigo, João 3. Olha o que diz João, capítulo 3, verso número 14 e 15, olha só. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Escute, Deus aqui, Jesus, está usando essa citação, não é fora de contexto. Lembre que o que ele está fazendo aqui é ensinando a uma nova geração que eles não serão salvos por serem filhos de Israel, por serem judeus. Eles serão salvos se eles crerem naquele que foi enviado. E aí venha junto comigo para essa verdade, porque toda a história começa no verso 1. Pule comigo para o verso 1 de João 3. João 3, verso número 1, olha o que ele diz. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Qual é a informação que tem depois? Um dos principais dos judeus. Não é à toa que ele vai citar a serpente lá. Um dos principais dos judeus. Salto para o verso 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja, Nicodemos era um fariseu, conhecedor da lei, intérprete da lei. Nicodemos está dizendo mais ou menos assim para Jesus: mestre, eu entendi tudo que o Senhor falou. Jesus está dizendo: Nicodemos, você foi picado pela serpente, meu filho. Você está morto. Se você não nascer de novo, você não tem vida eterna. Essa é a única maneira de você ter vida eterna. Não é porque você é principal dos judeus que você terá vida eterna, não. Agora salte comigo, continue comigo, verso número 4, que a narrativa continua, ele diz assim. Perguntou-lhe Nicodemos:
Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele não entendeu nada, percebeu? Não entendeu absolutamente nada. Não precisa voltar, volte só com um pensamento lá no livro de Números, porque lá o verbo é exatamente esse. Porque aquele que olhar vai viver. Aqui em João é nascer e viver. O verbo é o mesmo, a ideia é a mesma. E aí vem o grande ponto aqui da questão e de toda a nossa discussão. Em Números, em uma mesma ocasião, em uma mesma situação, o que é que você tem lá? Você tem juízo de Deus, você tem salvação de Deus. Essas duas coisas simultaneamente elas estão acontecendo lá no livro de Números. Você tem um Deus que exerce juízo e ao mesmo tempo você tem um Deus que exerce salvação. Isso apontaria para uma história que viria lá na frente. O que Números 21 está fazendo é um protótipo da história que haveria de acontecer. Lembra você onde foi que demonstrou Deus mais claramente o seu juízo e a sua salvação? A resposta, você sabe onde é na cruz do Calvário. Ali está a maior demonstração da ira de Deus, do pecado humano sendo condenado, mas também é onde nós encontramos a maior prova de graça e de amor da parte de Deus. Tem um texto lindo, o Salmo de número 85, verso 10 diz assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. O que eu estou querendo dizer é que na cruz, a justiça e o amor de Deus fizeram assim, ó. Se beijaram, porque você vê a justiça de Deus sendo exercida em Jesus crucificado, sendo ali ou recebendo ali toda a ira de Deus. Por isso que ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Ira de Deus sendo descarregada, justiça de Deus pelos nossos pecados, mas simultaneamente é lá que acontece a nossa redenção. Lá ele demonstra seu amor e a sua graça por mim e por você. Lá a justiça e o amor se encontram. E aí o que acontece? Como nós podemos viver? Ou como é que nós devemos caminhar em meio a essas coisas? Como é que a gente deve proceder? Jesus continua dando a resposta e por isso lhe chamo para versículo número 5, porque Jesus diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Perceba, verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O que Jesus está dizendo é: Nicodemos, você é vivo, você respira, mas a coisa é tão complexa, você está morto, meu filho. Você está morto. Se você não nascer de novo, você não terá vida eterna. Verso 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, ou seja, Nicodemos, não é a sua genealogia que te salva, ou porque você é filho daqueles que entraram na terra prometida. Para nós não é o seu cartão de batismo que lhe salva, não é a sua carteirinha de membro que lhe salva, não é absolutamente nada disso. Você é salvo se você nascer de novo. Essa é a grande verdade que Jesus está revelando. E aí perceba que ele está dizendo a mesma coisa que Números 21 falou lá atrás. Perceba que a obra do Espírito ela é operada graciosamente, não depende de você. O que o texto diz é: o vento sopra onde quer, o vento sopra onde quer, da maneira como ele quer, no dia que ele quer, não depende de mim, não depende de você. Agora vá comigo, continue no texto, porque ele diz, verso 9, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Aí vem a citação de Números 21, quando ele diz, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Lá em Números ele cita olhar para a serpente. Embora eles olhavam porque criam na orientação de Deus lá, só que aqui ele fala que é crer nesse que foi levantado. Aqui claramente
Ele diz: se você não crê, você não pode ter a vida eterna. E veja que é interessante aqui que no nosso texto de João capítulo 3, você percebe claramente que o finalzinho do verso 15 ele diz assim: para que tenha a vida eterna. Por que que ele não falou em morrer? Por que que ele só falou em morrer eternamente? Simples, porque todos nós morreremos. Sabe por quê? Porque todos nós fomos picados pela serpente. Todos nós pecamos, mas a questão é que nós, se crermos nele, nós não morreremos eternamente. E é por isso que aí já vem o famosíssimo texto de João, capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não continue nesse estado de morte, não permita que esse veneno continue fazendo os seus efeitos, mas que ele tenha a vida eterna. Deixa eu traçar rápidos paralelos da história de Números com a história de João. Primeiro paralelo que eu queria que você entendesse é que o remédio fornecido por Deus fazia e sempre fará o efeito que ele assim propõe. Escute, não importava o tempo que tivesse passado da picada da serpente, o remédio proposto por Deus fazia efeito. Escute, se uma pessoa fosse mordida instantes antes, ou se ela só estivesse sentindo pequena dor, mesmo assim, se ela olhasse para a serpente, ela viveria. Escute, se infelizmente ela tivesse esperado por meia hora talvez, a voz já estivesse embargando, a pulsação estivesse caindo, e ele só conseguisse olhar para a serpente nesse estado, ele também viveria, ele também teria vida. Não se estabeleceu, o que eu quero dizer, é um limite para o poder desse remédio divino, seja qual for o seu estado, seja qual for a sua situação, o remédio divino continua eficaz. Olhem para Cristo, creia nele, há sim solução na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Segundo paralelo que Números e João aqui tem, é que o remédio serve para qualquer pessoa. No texto que nós vimos, não se questionava a raça da pessoa. Lembra lá em Números, qual é a sua raça? Você não vê questionamento de condição social, você é pobre ou rico para olhar para a serpente. Você não via para que família pertencia aquele indivíduo, ou o que ele fez antes, no passado, na vida pregressa talvez dele, ou a vida que ele levou. Não se olhava idade, não se olhava sexo, não se olhava grau de instrução, não, nada disso era observado. A promessa de Deus era cumprida em toda e qualquer pessoa, e essa verdade também prevalece no Evangelho de Jesus Cristo. Creia, independente da idade, independente do sexo, independente do seu grau de instrução, independente do que você já viveu na sua vida, olhe para a cruz, olhe para Ele e creia na pessoa bendita do Salvador. Terceiro paralelo que eu penso que Números e João têm é que ele foi o único e eficaz remédio. É interessante porque à primeira vista era um remédio bem comum. Você já imaginou aquele povo ali dizendo assim, Moisés disse assim, gente, a instrução que recebi é que nós faríamos uma serpente de bronze e aqueles que foram picados é só olhar, é uma simples olhada para a serpente que está lá na haste, a serpente de bronze. A questão é que era muito improvável que essa realidade funcionasse. Parecia mais brincadeira da parte daqueles que estavam falando para a gente, e é muitas vezes isso que acontece. A gente chega para as pessoas e diz, olha, você viveu uma vida assim, distante de Deus, pecando contra Deus e uma série de outras coisas, e a gente diz assim, creia em Cristo, apenas você crê nele, depositar nele a sua confiança. Parece incomum ou parece algo que é pura brincadeira, porque é muito simples. Porque é muito improvável que isso funcione, mas escute, nós não necessitamos saber como isso funcionará, é suficiente para nós saber que Ele nos perdoará, que Ele nos receberá e que pela sua infinita graça poderosa Ele nos transformará. Não havia nenhum caso em todo o acampamento em que o homem olhava para a serpente de bronze e morria. Todos eles viviam, e é isso que acontece com Jesus. Não haverá nenhum caso em que um homem deposite sua fé, sua crença em Jesus e simplesmente permaneça condenado. Agora é interessante porque algumas pessoas olhavam a uma longa distância, de longe aquela serpente. Outros estavam bem próximos da serpente e olhavam de perto. Mas, enquanto pudessem vê-la,
tanto curaria quem olhava de longe, tanto curaria quem olhava de perto. Tampouco importava se seus olhos eram defeituosos, já que todos não tinham uma visão perfeita, alguns poderiam ser estrábicos, né, ter aquele probleminha no olho, outros poderiam ter a visão escurecida como um míope, outros poderiam apenas ter um olho. Apenas se eles olhassem, eles viveriam. Talvez o homem mal pudesse distinguir, porque não enxergava bem a forma da serpente lá de bronze. Quando ele olhava, talvez ele não pudesse ver as curvas, como ela era bem formada, mas a verdade é, se ele visse o brilho daquela serpente, eles viveriam. Se você não pode ver Cristo e suas maravilhas, nem toda a riqueza da sua graça, é bastante você saber que simplesmente ele se tornou pecado por nós, e assim você viverá. Esse é o próximo paralelo, na verdade é mais um paralelo que essa história nos mostra. Quarto paralelo que Números 21 e João 3 tem, é que a cura era imediata. Você não ia para a UTI ficar em observação. Não tinha 5 minutos, 5 segundos. Isso significa que se você viveu, escute, no mais profundo pecado possível até esse momento da sua existência, se agora somente você crê em Jesus, você será salvo antes que o relógio sinalize a próxima hora. É rápido como um relâmpago. Perdão não é um trabalho de tempo. Justificação é instantânea. Santificação leva toda a sua vida. E isso é uma das coisas mais maravilhosas que a boa notícia do Evangelho nos traz. Quinta lição, ou quinto paralelo que essa história de Números 21 e João 3 nos traz, é que a maldição era cancelada na serpente de bronze. Escute, o que eu estou querendo dizer é que não existia. Moisés não disse assim: traga a rosa ungida, compre o sal grosso, compre ou traga o copo d'água, coloque no seu raio aqui no deserto, ou traga água santa, pegue a foto do seu ente querido, peça de roupa, ou pegue sua peça, ou a peça de roupa do seu cônjuge lá. Não tinha abracadabra, nada, absolutamente nada. Era olhar para a serpente, era olhar para ela. Portanto, o que ele está nos ensinando é: olhe para a cruz, ali também toda maldição é cancelada para todo sempre. Sexta conexão, o paralelo que Números traz com João 3, é que tudo isto é pessoal. O que eu estou dizendo? Lá ninguém cria ou ninguém olhava pelo outro. Cada um que olhava curava a si e não ao outro. O que significa dizer que isso tudo é pessoal. Ninguém deposita fé em Jesus por você. Pode levar a fé de Jesus a você, pregar o evangelho de Jesus para você, mas nunca crer por você. Tudo isso é pessoal. Ninguém pode crer por você. Sétimo paralelo que essa história nos mostra é que o nosso Senhor, obviamente, ele é muito mais glorioso do que a serpente de bronze lá no deserto, porque as funções, preste atenção, das histórias antigas era apontar para a história do Redentor, mas ao mesmo tempo era mostrar que essas aqui, elas são pequenas, ou são menores, ou são menos gloriosas do que aquele ápice de glória que haveria de vir. Por isso que eu estou dizendo que o Senhor, ele é mais glorioso do que a serpente de bronze, óbvio, porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo número 2, verso número 1, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que ele está dizendo é que você já foi picado e você já morreu. Só que presta atenção que João mesmo vai dizer lá na frente, ele diz assim, olha, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Nosso estado ainda era pior, porque a serpente lá curava quem estava vivo, quem morreu já era. O nosso Senhor cura inclusive quem já morreu, que era o nosso estado longe dele. Isso nos leva ao oitavo e penúltimo paralelo, é que há somente um Salvador. Lá atrás só existia uma serpente de bronze, não tinha duas. Lembre-se que em todo o acampamento de Israel havia somente um remédio, não havia dois. Escute, há apenas um Salvador e o seu nome se chama Jesus Cristo, onde toda a graça de Deus está concentrada, é nele. Portanto, é perda de tempo você olhar para qualquer outra coisa a não ser o remédio que Deus estabeleceu para a sua cura. Nono e último paralelo é que a glória era dada a Deus. Ninguém chegava à conclusão que foi curado porque tinha os olhos verdes.
Ninguém chegava à conclusão lá atrás porque tinha um olhar cativante. Todo mundo chegava à conclusão que seria curado ao olhar para a serpente. De modo que toda glória não era dada ao olhar, toda glória era dada àquele que proveu a salvação e o livramento daquela situação que eles se encontravam. Escute, a melhor maneira de nós lermos Números 21 é percebermos a serpente pendurada numa haste como uma profecia do glorioso quadro que a nossa fé contempla hoje. Que quadro é esse? O nosso Jesus que foi elevado na haste, na cruz do Calvário, como o remédio que nós mais precisamos nessa vida. Por isso, ele não pode ser um mero ingrediente importante da sua vida. Ele é o todo, ele é tudo que você e eu precisamos. Só que eu tenho uma palavra para você também que ama Jesus. Você que já olhou, depositou sua fé e creu em Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra para você também que ama o Senhor. E eu queria dizer, o que nós devemos fazer, nós que já depositamos fé, já fomos curados, né, pela obra de Cristo, né? O Espírito Santo já extraiu esse veneno da serpente e hoje nós temos vida. O que você e eu devemos fazer é o que Moisés fez. O que Moisés fez? Ele ergueu a serpente de bronze para que todos que estavam no arraial, no acampamento de Israel, pudessem vê-la. E o que eu quero dizer para você é: erga Jesus e o seu evangelho. Erga Jesus e o seu evangelho de maneira tal que todas as pessoas que estão ao seu redor, e inclusive longe de você, possam ver a Jesus, possam crer nele, porque ele está tão visível que é inevitável que essas pessoas não possam contemplar, não possam enxergá-lo. Eu quero dizer para você que ele não pode, o nosso Jesus e o evangelho dele não pode ser como uma peça de museu. E como é uma peça de museu que as pessoas só veem, só enxergam quando vão lá. Não, ele deve ser igual ao smartphone nos dias modernos. Ele deve ser visto constantemente no que depender de mim e de você. Erga-o, a fim de que todas as vidas que estão próximas ou distantes de você possam contemplá-lo. Deixa eu dizer uma coisa, terminando, concluindo, que a sua e a minha maior necessidade nesta vida é a de Deus, é a de Cristo. Por quê? Porque o nosso maior desejo é ser MacGyver. O nosso maior desejo é ser Rambo. Porque o nosso desejo é resolver todos os nossos problemas. É vencer todos os nossos inimigos. Só que tem uma bronca. Emerson, Eduardo, Érica, Samuel, Ellenbert, Bia, todos nós sabemos pela experiência diária que a gente não consegue nem resolver os menores problemas, que dirá os maiores. E sabe o que acontece? O que acontece é que daí o nosso coração ele é levado para um libertador que está fora de nós. Eu vejo que eu não resolvo os problemas. E eu sou levado a um libertador externo a mim, fora de nós. Já que eu vi que eu não consigo resolver esse problema. E aí o que é que acontece? Nós somos atraídos, nós ficamos encantados e impressionados com os personagens e os filmes que nós assistimos. Por quê? Porque eles descobrem os planos dos inimigos, eles simplesmente desarmam as bombas, eles vencem as pragas, eles curam aqueles que beberam do veneno, eles curam ou resolvem a maldição que ameaça a existência da humanidade, eles simplesmente vencem os inimigos, vencem as guerras, eles vencem o poderoso chefão na história, eles livram a cidade, livram o mundo do perigo e do domínio do mal, e o povo vence por causa de quem? Por causa dos super-heróis, por causa deles. Sem perceber, os cineastas e os homens que escrevem todas essas coisas, eles estão denunciando o que a Escritura já fala desde sempre, que a salvação está fora de você, a salvação não está em você, a salvação está além de você, está em outro.
E todo mundo aceita isso quando assiste os filmes dos mais variados. E o povo vibra, e você vibra, como já dei spoiler aí, né? Você vibra quando vê o Batman pegando o Coringa pelo pescoço lá. E você ainda diz junto quando vê a cena e diz assim, é bem feito, caba safado, você é ruim mesmo, que o Batman ferre você. Você vibra quando vê o Superman pegando o Lex Luthor, né? E quebrando ele na peia. Você fica feliz da vida quando vê o Homem-Aranha pegando o Duende Verde, mas não apenas isso. Eu não sei se você, né? Eu não sou muito da área, mas eu não sei se você percebeu que isso não acontece só com filme. Isso acontece nas novelas também. Você ficava feliz quando Carminha, né? Carminha, né? Da Avenida Brasil, levava a boa, né? Se dava bem. Você brigava, miserável. Não vale nada. Começa a esculhambar. Mas quando Carminha se dava mal, você, né? Ninguém está respondendo porque está com medo de dizer, o pastor vai saber que eu assisto a Avenida Brasil. Mas a gente fica torcendo para que o mal não prevaleça. E não só em Carminha, você já viu dessa aí que virou até meme? Eita, que agora descobri quem assiste. Nazaré Tedesco, Senhora do Destino, virou até meme. Era uma enfermeira que roubava bebês e boazinha ela era que empurrava as pessoas nas escadas para que elas morressem. Nós ficamos felizes quando os filmes e as novelas têm o mal sendo derrotado. É assim ou não é? A gente fica feliz quando o bem vai vencendo. Sabe por quê? Porque esse é o grande desejo do nosso coração. É que o bem prevaleça. Todavia, deixa eu dizer uma coisa para você, que você já sabe. Depois da cena final daquele belo filme, ou de todo o filme, depois da cena final, toda novela, a gente volta para casa ou permanece em casa, dependendo de onde assistimos. Nós voltamos para o dia a dia e vemos que o mal continua lá. Nós lembramos que, na verdade, aquilo não era real. Eles eram meros personagens fictícios, personagens imaginários. Aquela história não é real. Só que, de forma bela, essas histórias, elas apontam para algo que sonhamos. A gente sonha com um super-herói. A gente sonha que as ameaças acabem. A gente sonha que o efeito do veneno da serpente seja cortado. A gente sonha que as doenças acabem, quem sabe o Covid logo em breve. A gente sonha que os inimigos sejam vencidos. A gente sonha que o poderoso chefão seja desarmado e acorrentado. A gente sonha que o mal seja exterminado. A gente sonha que a paz reine para todo sempre. E sabe o que é interessante? É que a bela notícia é que esse super-herói que nós tanto almejamos, ele existe. Ele existe. E diante disso, a gente fica com um misto de tantas coisas no coração. Porque parece que ele foi abatido como todo super-herói. Né? Fui surpreendido em algum momento da história, parece que ele foi abatido. Mas como todo super-herói de belas histórias, ele retornará com todas as forças. Todas estas promessas de vitória e paz foram feitas por Ele e serão cumpridas por Ele. Afinal de contas, Ele é o grande super-herói para o qual todos os outros super-heróis apontam. Ele nos prometeu que neste mundo tenebroso nós teríamos um consolador. Seu nome é Espírito Santo, Ele nos encorajaria nessa trajetória, Ele nos daria força nas lutas diárias. Olhe para a cruz e viva. Ele não é um ingrediente importante da sua vida, Ele é o todo, Ele é tudo. Ele é a sua maior necessidade, escute, Ele retornará. Ele triunfará sobre todo o mal. Ele vencerá o poderoso chefão. Ele vencerá os inimigos que acompanham o poderoso chefão.
Ele disse que a paz reinará em Gotham City, ou em God City, na cidade de Deus. E viveremos felizes para todo o sempre. Não, não é um conto de fadas. Não é uma novela, nem tampouco um bom filme. Este é o enredo de uma história real que está prestes a acontecer. Olhe para a cruz, creia nele e viva, porque está claro que nós não conseguimos enfrentar os inimigos ou vivenciar a realidade por vir por nós mesmos. Baixe sua cabeça. E se porventura isso nunca aconteceu na sua vida, faça hoje. Deposite a sua fé no Cristo, olhe para a cruz. Ao mesmo tempo, se porventura isso já aconteceu, aproveita hoje e esse momento para ser grato a Ele por tudo. Eu queria chamar, se Mel está aí, por favor. Tiago está aí também, eu queria chamá-lo para que a gente possa cantar aquela última canção que nós cantamos nessa noite, Cristo ajudará. À medida que os irmãos baixam a cabeça, oram, agradece, olha para a cruz e contempla o maior herói de todos os tempos.